Thank you for a great welcoming. Muito obrigado pelas belíssimas boas-vindas. And personally, I really want to visit Brazil and this seminary. E é um prazer estar aqui no Brasil visitando a faculdade. Because when I was in Jordan as a missionary, Como missionária na Jordânia, actually I was there until last year, e lá eu estive até o ano passado, and I met many Brazilian missionaries working there, e lá conheci vários missionários e missionárias brasileiros que lá trabalhavam, and they are doing very well, e vão indo bem, graças a Deus. and they really love the Arab people and working, sharing the gospel, mingling with the people, doing very well. Então eles gostam muito de partilhar as boas novas, gostam de se misturar ao povo, e vão indo muito bem. So I really want to learn from you guys here. Então eu gostaria de aprender de vocês. So even though I'm here to share my teaching and lecture, Mesmo que eu esteja aqui para ensinar e proferir uma palestra, but I encourage you to speak out your opinions and your sharings. e eu, mesmo assim, encorajo vocês a que partilhem, que dêem suas opiniões, enfim. Just let me introduce myself briefly, and then I will start my lecture. Antes da palestra, uma breve introdução pessoal. I was in Jordan for 15 years with my family, Residi na Jordânia por 15 anos com a minha família. and my husband is a medical doctor, O meu marido é médico, and I have 2 boys, 2 garotos, né? and 24, 25 years old. Os garotões, né, de 24 e 25 anos. I look young, but I'm old. Eu sei que eu pareço jovem, mas eu sou velha, né? So there we lived in Mafraq, Vivemos em Mafraq, just near to Syrian border. bem próximo à fronteira com a Síria. So we are working at the mission hospital. Trabalhávamos lá no Hospital da Missão, So we serve the Bedouin people atendíamos aos beduínos and Syrian refugees. e os refugiados sírios. So while I was there, Enquanto estava lá, I've learned a lot about mission of God. aprendi muito sobre a missão de Deus. So I want to talking about the discipleship, Desejo partilhar com você sobre discipulado, but I also want to share what I've learned from God. mas também quero partilhar com vocês aquilo que eu aprendi de Deus. I start with this Bible verse, chapter Romans and 1:16. Começo com esse verso, Romanos 1:16. Could you read your Porque Portuguese? eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do gentil. When I arrived in Jordan at the first period of my ministry, Quando eu cheguei na Jordânia para o primeiro período de ministério lá, I was indulged in fantasy. eu tinha uma estava numa certa fantasia. So wherever I go, whatever I share the word of God, Se eu iria lá, se eu ia partilhar a palavra de Deus, the people would listen to me, que as pessoas me ouviriam and then they accept Jesus as their Savior. e que assim elas iam aceitar Jesus como seu Salvador. I imagined. É assim que eu esperava, era assim que eu imaginava. But the reality was so different. Mas a realidade foi bem diferente. For 5 years, Durante 5 anos, I couldn't say any word of the Bible. eu não pude falar uma palavra sequer da I Bíblia. could not share the gospel Não pude partilhar o Evangelho, because I was afraid. porque eu tinha medo. If I say Jesus or believe in Jesus Christ, I thought maybe I was arrested. I was so afraid of sharing the gospel. E eu tinha muito medo de partilhar o Evangelho, porque eu pensava assim, se eu anunciar a Jesus, se eu chamar as pessoas a crerem nele, vai que me prendem. And especially for the 5 years, Então, durante esses 5 primeiros anos, even I couldn't see anyone who converted from the Muslim background. não houve nenhuma conversão de alguém com história muçulmana, né? I only saw one couple.
Eu apenas atendi um casal. not directly meet, Eu não os conheci pessoalmente. but somebody told me, see, he is a convert. Mas aí uma pessoa que estava ali perto disse assim, tá vendo aquele casal ali? Eles já se converteram. That is all I see convert from Muslim background for 5 years. Durante 5 anos, esses foram os 2 muçulmanos convertidos que eu conheci. So I started to think, Comecei a pensar, então, yeah, this is the ministry of God. sim, esse ministério é de Deus, Just living there. viver lá. We sometimes share the gospel has power, the Jesus Christ is wonderful, the God can do everything. Partilhar, né, que Jesus Cristo tem poder, que Deus é maravilhoso, que Ele pode transformar todas as coisas, fazer todas as coisas. But in the reality, in our daily lives, nothing happened. Mas aí, no dia a dia, na vida cotidiana, nada aconteceu. So yes, we are talking a lot about the power of God and power of the word of God. Então, nós falamos muito sobre o poder de Deus, do poder da palavra de Deus. But in our real life, Mas sabe assim, quando chega na vida real, well, it's very difficult for us to experience. Sometimes we experience, but not really. quando chega na vida real é que é difícil de ter essa experiência. Isso às vezes acontece, mas muitas vezes também não. So I used to think, not expect the greatest thing. Então, eu me acostumei a pensar assim, não espere grandes coisas. But in the 6th year, Mas aí no 6º ano lá, out of blue, people started to come to me do nada, as pessoas começaram a se aproximar de mim. and they asked me to teach us about the gospel, teach us about the Jesus Christ. As pessoas pediam assim, me ensina sobre o Evangelho, me ensina sobre Jesus Cristo. Around 10 people, they came to me. Umas 10 pessoas vieram a mim, So I was wondering, why? e aí eu fiquei me perguntando, por quê? For the first 5 years, I never seen them, anyone of Muslim background believers. Porque nesses primeiros 5 anos que eu estava lá, não conheci nenhum crente que era muçulmano antes. But why now they just suddenly came to me and asked me about Jesus Christ? Então, por que agora, do nada, eles começaram a vir até mim perguntando sobre Jesus Cristo? They are kind of one of them. I worked in this way. É assim que eu trabalhava, tá, gente? Eram pessoas assim, que se aproximavam de mim. So, and I also didn't understand because when I share the gospel, E eu não entendia, porque quando eu partilhava o Evangelho, I started to share towards these people. eu comecei a partilhar assim, dirigido para essas pessoas. And these people looks like they are nodding and listening very well to me. E parece assim, eu olhava, as pessoas estavam se fazendo assim com a cabeça, né? Parece, estão entendendo tudo, estão aceitando. And so I'm kind of make my goal, my plan to make a interesting story which attract this kind of people. E aí eu comecei a criar planos, estabelecer a meta, assim, não, deixa eu apresentar umas histórias interessantes para atrair as pessoas desse feitio. But the people coming to me Mas as pessoas que se aproximavam de mim, was from this side. era dali. I didn't think about these people, Eu não estava pensando nessas pessoas. but now I'm thinking of your people. Mas agora, naquele momento, eu comecei a pensar nessas pessoas. But they are coming to me. Essas são as que estão se aproximando. So I thought, what I've changed. Aí eu comecei assim, então, o que mudou então? O que eu mudei? The first thing, A primeira coisa, in that year, naquele ano, I started to share the gospel. eu comecei a partilhar o Evangelho. Not on the street, believe in Jesus Christ, not this way. Não é lá na Praça da Sé, se arrependam e creiam em Jesus. But whenever I meet the people, Mas sempre que eu me encontrava com alguém, I started to share my testimony. eu comecei a partilhar o meu testemunho. How I experienced God's power. Como eu experimentei o That's poder de all. Deus. That's all. Apenas isso. Even though they are Muslim, Christian, whoever, Sendo muçulmanos, cristãos, não interessa. last 5 years,
Nos últimos 5 anos, I couldn't share nos 5 anos anteriores, because I was afraid. eu não partilhava porque eu tinha medo. But from the 6th year, Mas a partir do 6º ano lá, I started to share what I've experienced of God, eu comecei a partilhar o que eu havia experimentado da parte de Deus. and people started to come to me. E aí as pessoas começaram a vir até mim. So when I was thinking about that, I remind of this Bible verse. E pensando nessas coisas, eu me recordei dessa passagem bíblica, Yeah, could you? porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas de menor importância do mundo e as coisas desprezadas, aquelas que não são, para aniquilar aquelas que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Porque por causa... é por Ele que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus, isto é, da nossa justificação, santidade e redenção. At that time, I was around 10 people, 10 discipleship. Então havia essas 10 pessoas ali ao meu redor, discípulos, discípulas, chamamos You assim, né? you may don't feel how many numbers 10, but in kind of that Muslim countries, it is very difficult for you to meet one discipleship in your whole life. Claro, a gente pensa, nossa, que número pequeno, 10, né? Mas pensem, é um ambiente muçulmano e às vezes para encontrar a sua vida toda é difícil, imagina 10. But you know, at that time, nobody knew my ministry. E naquela época ninguém conhecia assim o meu ministério. One day I thought, Aí eu pensei um dia, I was just ordinary mom. eu sou apenas Ordinary mom. uma pessoa comum. I bring up my children and I just worked. I just normal people. I'm not special. I was not special. Assim, eu sou uma pessoa absolutamente comum. Tenho meu esposo, trabalho, tenho meus filhos, não tem nada de especial. But nobody knew my ministry. E ninguém conhecia o meu ministério. So think about it. Pensem nisso. Even I was ordinary mom. I'm just a normal middle-aged woman. Eu era aquela mãe comum, da meia-idade. But I had around 10 people of discipleship at that time. Mas eu That tinha year, only 10 that pessoas year. no discipulado durante aquele 6º ano. How God used His faithful servant Pensem, Deus utilizou a sua serva fiel to work for His kingdom of God. para trabalhar no seu reino. Maybe you never hear about that. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar Maybe disso. you never seen about that. Talvez vocês nunca tenham visto isso. But God is working. Mas Deus tem trabalhado. Maybe you may hear many times, evangelism in Muslim is very difficult. Actually, nothing happened. Você deve ouvir, quem sabe muitas vezes, puxa, é muito difícil evangelizar num contexto muçulmano, nada acontece. Even in your ministry, it is very difficult. It is impossible. It's a kind of dreaming. Maybe you think like that. Talvez vocês pensem também, diz respeito ao próprio ministério de vocês, puxa, isso é muito difícil, é algo que só acontece em sonho. But who there you are, you can say like that. Mas você pode fazer isso sendo quem você é, God is working. porque Deus está trabalhando. God is faithfully working His work. Porque Deus, com fidelidade, executa a sua obra. So even He used me, just ordinary woman, Ele usou a mim, uma mulher comum. and how much He want to use you Pensem o quanto Ele deseja usar for His vocês kingdom of God. em prol do seu reino. So I want you, when you hear or think of discipleship, church planting, and any kinds of subject we will talk about in this seminar, Então, quando nós falarmos sobre os assuntos que compõem esse seminário, discipulado, plantação de igreja, please do not limit power of God. por favor, não limitem o poder de Deus. Do not limit power of God because you never seen, you never heard.
não limitem o poder de Deus. Ah, porque eu nunca vi, nunca ouvi. Because even today, now, Porque mesmo hoje, God is working. Deus opera. Amen. Amen. Okay. So we will think about our subject is the 21st century, the discipleship in the 21st century. Então, hoje, o nosso assunto é discipulado no século 21. So I want to see some characteristics of 21st century Christianity. Vamos observar algumas características da cristandade no século 21. Our Asbury, president of Asbury, Timothy Tennant, he's a quite famous missiologist. O Timothy Tennant, que é o diretor do seminário Asbury, é um missiólogo bastante famoso. He described the 7 characteristics of 21st century. E ele elabora essas 7 características do século 21. Especially it is mainly talking about the West. É claro, esse é um olhar mais ocidental. And the first thing is the collapse of Christendom. Primeiro é o desabamento, o colapso da cristandade. In the past, No passado, the West can be described as a Christian countries, but no more. antigamente podia-se descrever o Ocidente como composto por países cristãos. Hoje isso não é mais possível. 21st century has changed. Isso foi uma mudança do século 21. You cannot easily say this country is a Christian country, this country is a Muslim country. You cannot say like that. Não é mais possível apontar o dedo e dizer assim, não, esse é um país cristão, esse é um país muçulmano. Another thing we face that is the rise of postmodernism. Outra coisa que ocorre no século 21 é a ascensão da pós-modernidade. So that postmodernism actually challenged theological, cultural, and ecclesiastical crises. E isso trouxe desafios teológicos, culturais e gerou uma certa crise eclesiástica. Simply saying that the characteristics of postmodernism De maneira simples, as características aí da pós-modernidade is a kind of networking é um tipo de rede and making a division and making a party. de formar essas redes, esses grupos. So, for example, I think I don't need to go to church. Vamos supor, a pessoa chega assim, não, eu não sinto necessidade de ir à igreja, não preciso. Who agree with you? Come here. E aí, quem concorda comigo? Chega mais. And then within these people, within the same thought, we enjoy our lives. E tendo essa coisa, como a gente vive a nossa vida, curte aí. You cannot force me to believe what you believe. Não é possível que eu force você a crer em algo que eu acredito. With these people, with the same thought, I will enjoy. Eu me dou muito bem com quem pensa parecido. Actually, it is not only trend of the world. Actually, it is inside of the church. Church is also influenced by this postmodernism idea. E essa ideia pós-moderna não está em voga só no mundo, mas ela ocorre dentro da igreja, We inclusive. don't respect the authority. Nós não respeitamos a alteridade. And then we think, I think in this way. E você pensa assim, já que eu penso assim, Who are with me? quem está comigo? And come here. Então, vem cá. And this is the church. Nós somos a igreja, é assim. This is what God wants us to do. É isso que Deus deseja que façamos. The pastor or the authoritative people, they are think differently. Okay, you do your way, I will do my way. E aí, se você não gosta lá da linha teológica do seu pastor ou das autoridades, você, não, beleza, você vai para lá que eu venho para cá e quem quiser que venha junto. There is another trend that is the collapse of the West reaches the rest paradigm. Há outra tendência que é o colapso desse paradigma do Ocidente alcança os demais, né? In the past, always the Western missionary coming to another world, the rest of the world. Antigamente, né, eram os missionários oriundos do Ocidente que alcançavam os outros lugares do mundo. But not anymore. Não mais. So Korea was used to the secondest standing missionary in the past, even around 2010 and 12.
Até uns anos atrás, 2010, 2012, a Coreia era o segundo país que mais recebia missionários no mundo. But now I know that Brazil is the secondest standing missionary country. Desculpa, não receber, enviar. Então eu sei que hoje o Brasil é o segundo país no envio de missionários You know para that? o resto do mundo. Vocês sabiam disso? You know, in Korea, we were very proud of ourselves Nós nos orgulhávamos muito lá na Coreia, because comparison to the population, we are the kind of secondest, following to USA. We were the secondest country. porque assim, até pensando nas questões populacionais de quantidade de pessoas, né, nós éramos o segundo maior emissor de missionários do mundo após os Estados Unidos. Now you took our place. Agora o Brasil tirou o nosso lugar. So, but you have to remember that. Mas claro, lembrem-se, We thought Korean people expected around 2015 or 16, around this time, we would be the first standing missionary country. We expected that. mas lá pelos anos 50, 60, lá na Coreia, nós pensávamos, não, um dia nós vamos ser o primeiro país no envio de But missionários. now we became fifth country. Mas agora nós somos o quinto. So even though you are the secondest, Mesmo que vocês sejam o segundo, you have to be very careful what God wants you to do. nós sempre temos que ter esse cuidado de discernir o que Deus deseja que nós façamos. And don't follow our president, our case. Não sigam o nosso exemplo. So I will more talk about later in this. Eu falo disso um pouco mais depois. And then, so the changing face of the global Christianity. A quarta tendência é essa mudança na face global do cristianismo. So now you've heard many times that Latin America, Asian, and African Christianity is a kind of main center of the global Christianity. Vocês já devem ter ouvido que agora é a América Latina, a Ásia e a África que compõem os grandes centros do cristianismo no mundo. And another thing, we see that the emergence of a fourth branch of Christianity. O quinto elemento é o surgimento de um quarto ramo do cristianismo. So the world Christian movement, there are so many Christian movements now. They are rising, Existem muitos movimentos cristãos em ascensão nesse momento, especially in Africa. especialmente na África. Okay, then another one is globalization. O sexto elemento, globalização. So many people, they immigrated from the country to another country, A imigração de um país com direção a outro é uma realidade. and 70%, 80% of people coming to the urban city, they live in urban. E de 70% a 80% dessas pessoas acabam indo e residindo em contextos urbanos. And new technologies, internet, social media, and that is really developed. E claro, essas questões das novas tecnologias, redes sociais, And make tudo us isso, one. tudo isso coloca questões aí, né? So nowadays, lastly, deeper ecumenism is needed. E última questão, item 7, é que nós carecemos de um ecumenismo mais profundo. We are not anymore only belong to our local area, local church, Porque agora a gente não pertence apenas à nossa comunidade local, but now it's time for us to think globally and do globally connection. mas agora é o momento de pensarmos globalmente e estabelecermos conexões globais. That is the general trend of 21st century of Christianity. Essa é a tendência geral do século XXI And para o what kind of cristianismo. other challenges we have? E quais seriam os outros desafios que nos defrontamos? Pluralism. Pluralismo. Pluralism, what is pluralism? O que é o pluralismo? How do you understand the pluralism? Qual é a sua compreensão de pluralismo? Algo que se tornou muito relativo, muito simples. Diversidade de ideologias, crenças, expressões. Yes, both are right. Muito bem, correto. And especially religious aspect. E especialmente esse aspecto religioso. We cannot say Jesus is the only way, Não dá para dizer assim, Jesus é o único caminho. because other religions,
Porque há outras They religiões, say they are the way. porque elas também dizem que elas são o único caminho. In the past, it's okay. If you think differently, I will not see you. Ciao. Yeah. No passado era assim, você não acreditava na mesma coisa que eu olhava para você e dizia assim, goodbye. But nowadays, there are people living your next door, Mas agora, você tem assim, o seu vizinho, and wherever you go, you work. You have to work with that kind of people. lá no seu trabalho, tem um funcionário lá que é de outra religião. de So outra how do you cultura. make a relationship with them? Como que você estabelece um And relacionamento com you essas treat them, pessoas? oh, they are just nothing. They were hidden, so they will go to hell. I'm going to heaven. That kind of attitude doesn't work anymore. Não funciona mais aquela coisa assim, não, esses pagãos vão todos para o inferno, eu estou de malas prontas para o céu e eles vão ficar. How about inside of the church? E quanto à parte ao interior da igreja? I know that Brazilian church is really growing, Eu sei que a igreja brasileira cresce, but sometimes grows, but without depth. Depth, deep. eu sei que cresce, mas parece que às vezes falta alguma profundidade. Young generation these days, people not really committed. So weak commitment. Porque hoje em dia, especialmente os mais jovens, têm um comprometimento fraco. And weak spiritual understanding. E há uma compreensão espiritual We fraca, frágil. we are talking about the spiritual warfare, but actually we don't know how to deal with it. Não é só a questão da batalha espiritual, guerra espiritual, mas nós não sabemos como lidar com essas questões. And young generation, we are losing young generation sometimes. Às vezes nós estamos perdendo essa geração mais jovem. I don't know about the Brazilian situation, but in Korea, USA, we are really losing the young generation. Eu não sei sim, exatamente quanto ao Brasil, mas certamente lá na Coreia e nos Estados Unidos nós estamos perdendo os jovens. It used to be only European church, but now in Korean and also USA, the church is getting older and older. Não é mais só na Europa que isso acontece, mas já na Coreia e nos Estados Unidos, há esse envelhecimento, né, demográfico da igreja. I would like to ask you, what is your problem or challenges Brazilian church today? E eu gostaria de saber de vocês quais são os desafios que a igreja brasileira se defronta hoje. Descomprometimento, Okay. Falta de envolvimento. Oh, yes, commitment, yeah, similar. para mim tem uma relação, mas é uma coisa diferente, que é o individualismo. I know even though you don't speak out, you personally, you may notice that what kind of difficulties your local church or Brazilian churches have. Eu sei que às vezes a gente não está muito afim de enunciar isso, mas eu sei que vocês estão aí pensando nos desafios, nas dificuldades, problemas que vocês têm, tanto como a igreja brasileira, como na sua comunidade local lá. So now, in this time, through this week, we will not looking for this kind of discipleship. Então, assim, durante essa semana, nós não vamos abordar estas questões acerca do discipulado. I will not share with you what is the first, second, third principles of discipleship. Eu não vou partilhar com vocês aquela lista do primeiro, segundo, terceiro aspectos importantes do discipulado. I will not talk about God is first. Eu não vou fazer aquilo assim, não. Em primeiro lugar, Deus. And second thing is system of the church. Em segundo lugar, sei lá, o sistema eclesiástico. Third thing is the training of the people. Terceiro item, treinamento de pessoal. I will not say about that. Nada disso. God doesn't want to be the first. Deus não quer ser o primeiro. God doesn't want to be the primary thing. Deus não quer ser a preocupação primária. God wants to be only one. Deus deseja ser o único. So no other things. Esquece as outras. So if you think, I will do first for God, and secondly, I will do for my family, third thing, I will do for my ministry or church, that is totally wrong idea.
é equivocada essa ideia assim, então primeiro eu sirvo a Deus, depois eu atendo a minha família, depois eu cuido do meu ministério, da minha igreja, nada disso. Only God. Apenas Deus, somente Deus. God wants to live His life. Deus deseja viver a sua vida. God doesn't want you to respect Him as the first place, but God wants to live inside of you His life. Deus não quer ser honrado e respeitado como estando em primeiro lugar na lista. O que Ele deseja é viver a vida dele na sua vida. So we will talk about that kind of discipleship. Esse é o discipulado do qual vamos falar. So it is not a new program. Então também não é um novo programa. It is not any new religious activities. Também não é uma lista de novas programações e atividades religiosas. 21st century of discipleship should be different. 20th century, 19th century, 18th century. É claro que o discipulado do século XXI deve ser diferente do discipulado do século XX, XIX, XVIII. So we will looking for that what is discipleship in 21st century. Então, é isso que faremos juntas durante essa semana, buscar o que é o discipulado no século XXI. That is in personal level, Existe o nível pessoal, and then local church level, há o nível da comunidade, da igreja local, and social and world level. e há também o nível social e o nível mundial. And so personal level, it means transformation. So when it comes to discipleship, we must seek that how we live as Jesus lives inside of us in the Bible. E quando nós falamos desse nível pessoal, nós estamos falando em transformação. Como é que Jesus quer viver dentro de mim a vida nos meus relacionamentos, nas minhas atividades cotidianas. In local level, how can discipleship take a root in the local church? And how does the local church nudge the process of the discipleship? E quando a gente fala do nível local, da igreja local, nós precisamos compreender como o discipulado se enraiza na comunidade local e como ele norteia as suas atividades e a maneira dela ser. And worldly level, how discipleship is embodied in our contemporary world, and also even our relationship with our family member and other social people. Quando a gente fala de nível mundial, nós queremos dar conta de como o discipulado se encarna dentro da nossa sociedade, nos nossos relacionamentos, a nossa família, no nosso grupo, etc. Okay, we spent a lot of time what kind of difficulties we faced. Falamos aí durante algum tempo sobre as dificuldades que nos defrontam. How about Jesus' time? Então agora é a hora de Jesus. So when Jesus was on the earth, Seu ministério terreno, back then, Jesus also lived in a very turmoil time. Jesus viveu em uma época bastante conturbada na Judéia. Politically, Distúrbios políticos. Judea was kind of colonized or a difficult time under the Roman and Greek. A Judéia, nesse período, estava sob a égide romana e grega. And also before that, they were kind of captivities from the Babylonia. Então havia essa memória aí do cativeiro babilônico. And spiritually, also the religious leaders are called Sadducees and Pharisees. They show very different opinion of the Christian kind of religious beliefs and always fought. E do ponto de vista das lideranças religiosas, os saduceus, os fariseus, havia uma distinção bastante marcada das suas crenças e daquela que os cristãos, as cristãs sustentavam. So inside of Israel people, they are divided. They were divided. Então havia essa divisão interna em Israel. Some people wanted work to live better, so they negotiated Roman soldiers, the Roman emperor. Então havia aquelas pessoas que não, preciso viver bem nesse contexto. Então vamos fazer uma negociata com o imperador, com os soldados. Some people against this kind of situation, and they hated each other. E havia pessoas que eram contra isso, e isso gerava um ódio mútuo. So the Israel people, they were not one. They were divided. Então havia essa fratura no seio de Israel.
And what did he do? Então, o que Jesus fez? What did Jesus he do? What did Jesus do? O que fez Jesus? He knows after 70 years later, 30 years later, the Jerusalem temple will be destroyed. E sabia que dali a uns 30 anos, né, uns 40 anos depois, o templo de Jerusalém seria destruído. We've heard many times this is the end of the world, end of the times. E nós ouvimos isso muitas vezes, né? Assim, é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Jesus knew that after 40 years later, the Jerusalem temple will be destroyed. All Israel people spread out over. E ele sabia que dali a uns 40 anos após sua morte, And o then, templo de Jerusalém seria destruído e os israelitas seriam espalhados pelo mundo. and then later, Israel people will be diaspora and suffered from all the histories. Jesus knew that. E Jesus sabia que na diáspora eles sofreriam durante um longo período na história. And at the same time, Jesus saw that Pharisees, Sadducees, they told themselves, I am the people of God, we are the people of God, we know the Bible very well. So this is the way, serve God. E Jesus sabia e conhecia os fariseus, os saduceus, que diziam assim, não, nós somos o verdadeiro povo de Deus, nós conhecemos bem a Bíblia, é assim que tem que servir a Deus. But Jesus knew that, no, that is not truth. Jesus sabia, não, isso não é verdade. So what did he do? Então o que ele fez? And the same question to you. Faço essa pergunta a vocês. You've heard the 21st century of problems, Vocês ouviram falar dos problemas do século 21? issues, As questões que estão aí. and Brazilian church's problem. E vocês sabem os problemas da igreja Global church's problem. brasileira. Vocês conhecem alguns problemas da igreja mundial. So what would you do? O que você faria? So we will look our example, that model of Jesus Christ. Então a gente precisa olhar para o modelo, para o exemplo dado por Jesus. So in the midst of this time, Então, durante esse tempo, he said, he did this one. The time has come. The kingdom of God has come near. Repent and believe good news. o que ele dizia? Ele anunciava essa mensagem, de acordo lá com Marcos 1,15. O tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. So he said, because of this turmoil, because of these difficulties, Então Jesus disse assim, por conta de todo esse distúrbio, de todo esse conflito, because of this situation, por toda essa situação, what you should do, o que vocês devem fazer? turn from your sins and turn to God, because the kingdom of heaven is near. Deixem os seus pecados e se voltem a Deus, porque o reino dos céus está próximo. The first thing, he proclaimed the gospel. Primeira coisa, ele proclamava o Evangelho. But second thing, Segunda coisa, he walking so and called out the people, come, be my disciple, and I will show you how to fish for my people, for the people. Ele fazia essas coisas. E a segunda coisa era, ele chamava as pessoas a vir, venham, sejam meus discípulos, e lhes mostrarei como serem pescadores de homens. So that Jesus did. Isso é o que Jesus fazia. The turmoil time, difficult time while he was on the earth, Então, durante esse período conflituoso do seu ministério terreno, politically, spiritually, economically, or even inside of the people, even though he faced a difficult situation, do ponto de vista político, religioso, social, ele enfrentou essas situações difíceis. he didn't spend his time to discuss about the difficulties with the political members. Ele não se sabe que ele tenha procurado, né, os líderes políticos para discutir o contexto político. He didn't spend his time just to meet people or enjoy the rest of his life. Ele também não se encontrava com as pessoas assim, não, vamos curtir o que resta da nossa vida e vamos aproveitar. He proclaimed the gospel O que ele fez? Proclamava o Evangelho. because the gospel has power. Porque, como nós vimos, o Evangelho é o poder de Deus. Why I shared my testimony at the beginning of my time, Falei com vocês do meu testemunho,
Many of us would not experience the power of God Muitas não experimentaram o poder de Deus, in the gospel. o poder do Evangelho. We think gospel, to believe in Jesus, is a kind of a first gate we enter the Christian life. Para algumas pessoas, acreditar em Jesus é aquele primeiro acesso à vida cristã. But you know, gospel has power. Mas vocês sabem, o Evangelho tem poder. Gospel has power. O Evangelho tem poder. Really, Jesus died for you, died for me? Jesus realmente morreu por você, por mim. And not just he died, he resurrected. Não apenas morreu, mas ressuscitou. So we have to go back to the power of the gospel again. Precisamos retornar ao poder do Evangelho. And secondly, Jesus, he called the people to be his disciples. Segunda coisa que Jesus fez foi chamar as pessoas para que fossem seus discípulos e discípulas. That is the only thing he did. Proclamation and discipleship. Só essas duas coisas ele fez. Proclamar, discipular. Of course, when he proclaimed, he wanted to show the power, healing and healing the sickness and delivering, but also in general perspective, proclamation of the gospel, and gospel includes everything, and then making disciples. Claro que, no que diz respeito à proclamação, ela também era associada à cura dos enfermos, à expulsão de demônios, porque o Evangelho ele inclui a totalidade da vida. Mas eram esses dois aspectos, proclamar e chamar as pessoas para o discipulado. But we have to know the kingdom of God. Don't miss the word of kingdom of God. Não se esqueçam dessa palavra, reino de Deus. So what does it mean, the discipleship for the kingdom of God? Então, o que significa o discipulado do reino de Deus? We can see first and come and follow. Podemos defini-lo assim como vir e seguir. Come means repent and believe in Jesus Christ. O venha, né, é assim, arrependa-se e creia em Jesus. And follow means lordship and love and obey. E o seguir diz respeito ao senhorio e também ao amor e à obediência. Okay, so we will see more about the come. Veremos mais sobre esse venha. When we look at the come, quando nós vemos esse venha, I want you to remember gospel, good news, and lordship and identity. Eu quero que vocês guardem essas três palavras: evangelho, senhorio e identidade. When you to be a disciple in 21st century, quando falamos de discipulado no século 21, when you try to discipleship in 21st century, quando você quer ser um discípulo ou discipular no século 21, you should teach or you should be understood about these principles. Você deve ensinar e compreender esses princípios. So first meaning is gospel and identity. Primeiro é evangelho e identidade. So life of Jesus Christ was very well known. I'm sure you know very well. Bom, eu sei que vocês conhecem bem a vida de Jesus. He died. Morreu. He died on the cross. Na cruz. And he resurrected. E ressuscitou. And after that, after his resurrection, his spirit of Jesus Christ dwells in us. E após a sua ressurreição, o Espírito de Jesus habita em nós. And he becomes our Lord. Ele se torna o nosso He Senhor. is united with us. E ele se une a nós. So, what does it mean Jesus dwells inside of me? O que quer dizer Jesus habita em mim? That is first Galatians chapter 2:20 and Colossians 1:27. E há esse verso aí de Gálatas 2:20, né? E também de Colossenses 1:27. Fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu em meu favor. Também Colossenses, né? As riquezas extraordinárias do mistério que Cristo em nós, esperança da glória. We know that Jesus Christ lives inside
inside of us. Sabemos que Jesus vive em nós. But sometimes we forget Jesus lives inside of us. Mas às vezes a gente se esquece que Jesus vive dentro de nós. While I was in Jordan, I was very difficult to work with the people. Lhes falei que quando eu estava na Jordânia, tive muita dificuldade de trabalhar com as pessoas. Because of that, I was depressed. E por conta dessa dificuldade, eu fiquei deprimida. So I was not happy. Não estava feliz. But I was a minister, I was a missionary. I had to pretend I am happy because I believe in Jesus Christ. E assim, mas eu pensava, já que eu sou uma ministra, eu sou uma missionária, eu tenho que fingir que está tudo bem, eu sou feliz em Jesus. So I prayed God. E eu orava a Deus. I'm sad. Eu disse assim, eu estou triste pra caramba. I was not happy. Eu não estou alegre, não estou contente. I'm not a liar. Eu não quero ser mentirosa. Why is it so difficult to believe in God? And I have to pretend I am happy because I have a Jesus Christ. He lives in me. Why? E por que então é tão difícil eu crer? Por que eu preciso fazer toda essa cena? Não, eu estou feliz, Jesus habita em mim, que legal. So I prayed God. Aí eu orei a Deus. I could not do anymore, God. Não aguento mais, Senhor. I really want to leave this country. I don't want to be a missionary. I don't want to be a ministry. Eu quero sair desse país. Não quero mais ser missionária, chega de ministério. And God told me in my heart, E Deus falou ao meu coração. Sam, where is the real joy? Filha, aonde está a verdadeira alegria? Real joy is in Jesus Christ. Aí eu dizia assim, a verdadeira alegria está em Jesus. And where Jesus is? Where is Jesus? E aí ele me perguntou, mas então onde Jesus está? I know He's in me. Eu sei, ele vive em mim. But the moment I answered to God, Mas no momento que eu respondi para Deus, yes, everything is inside of me. sim, eu me dei conta, sim, tudo está aqui dentro de mim. Because Jesus has everything. Porque Jesus tem todas as coisas. And He is inside of me. E Ele está dentro de mim, Ele mora em mim, We habita em do mim. not need looking for the joy from outside. Nós não precisamos buscar essas alegrias exteriores. We do not need to looking for some people who encouraged me. Nós não precisamos procurar aquelas pessoas que nos encorajam. Everything is inside of me with Jesus Christ. Com Jesus está tudo aqui dentro de mim e de você. Then He told me about the next thing. That E aí He is the Lord. Jesus me falou a próxima coisa. Ele é o Senhor. When we are talking about the lordship, Quando falamos de senhorio, we usually say, yes, He is the Lord of my life. He is the Lord of my time. He is Lord of my future. a gente diz assim, olha, Senhor, não, Jesus é o Senhor da minha vida, do meu tempo, do meu futuro. But, He is the Lord who control over even your emotion. Mas Ele também é o Senhor que controla as suas emoções. So God just remind me that you have Jesus Christ. Então Deus me recordou de que nós temos Jesus, He is the Lord, Ele é o Senhor, even who can change your emotion. e Ele tem poder até de transformar suas emoções. Do you believe that your sorrow, your pain will be changed into His real joy? Você precisa crer que a sua dor, o seu sofrimento, pode ser transformado no seu gozo, na sua alegria real. Do you believe that Jesus can change over your thinking, your heart, and your emotion? Você crê que Jesus pode transformar seu pensamento, suas emoções, seu coração, Even your anger, até sua raiva, your distress. a sua inquietude? So, yes, you are the Lord of my emotion. Sim, você é o Senhor das minhas emoções. God, I'm sad, Eu estou triste, Senhor. but change my emotion. Change my sorrow, change my pain into real joy. Transforma meu sofrimento, transforma minha dor em alegria real. So I submit my emotion to feet of Jesus Christ. Então, eu depus as minhas emoções aos pés de Jesus.
And then I experienced the real joy. E foi aí que eu senti essa alegria real. So lordship is not just compassion, our verbal compassion. Yes, he is the Lord. Então, é claro que o senhorio de Jesus não é essa expressão, sim, ele é o Senhor. Lordship means you change your thought and think according to the Bible, according to the Word of God. Senhorio quer dizer que você muda a sua maneira de pensar That e is a passa a pensar de acordo com a we Bíblia, a call palavra it de Deus. biblical worldview. Nós chamamos isso de visão de mundo bíblica. So Romans chapter 12, 2. Yes, please. Romanos 12, 2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. How can we sacrifice ourselves, living sacrifice? Como que nós podemos nos oferecer como sacrifício vivo? How can we be transformed? Como nós podemos ser transformados? How cannot we copy the pattern of the world? Como nós podemos recusar a simplesmente copiar o padrão do mundo? Changing your thought. Mudança de pensamento. Changing, be transformed. How? How can I be transformed, God? Se transformem. Como nós podemos ser transformados por Deus? How can I make people transformed? Como eu posso ajudar as pessoas a se transformarem? By changing the way you think. Mudando a maneira de pensar. What does it mean, the changing you think? Ou seja, mudando a maneira que você pensa. You know, we are bounded by our culture, our experience, our people saying. Vocês sabem que a nossa cultura, a nossa experiência, as pessoas que conosco convivem, impõem certos limites à nossa maneira de compreender. So even though God pours of His grace in this way, mesmo que Deus veja, né, derrame e veja graciosamente lá dessa maneira, lá de but cima. our culture like this, Mas aí a nossa cultura faz isso aqui. and our experience, E aí a nossa experiência. I never seen, Eu nunca vi, I never heard, nunca ouvi, I don't like. não gosto. So God, every day, He pours out His grace, but we just cut away by our own thinking, our own emotion, our own judgment. E aí Deus está ali derramando diariamente a sua graça, mas a gente não quer saber, porque a gente tem a nossa maneira de pensar, a nossa emoção, o nosso julgamento. So that is why God allows us to have suffered, or to allow us to go through the sufferings. E é por isso que Deus nos permite sofrimento, atravessar tempos de sofrimento. You know, it's our skin. Você sabe que a nossa pele It looks very simple, é muito simples, né? Parece just assim. one thing. É uma coisa só. But you know, in medically, actually 5 or 7 layers of the skin. Mas do ponto de vista médico, são 5 ou 7 camadas na nossa pele. So our culture, our worldly influence, our thinking, our own judgment is attached like a skin. Então, assim, a nossa cultura, a nossa visão de mundo, a nossa maneira de pensar, nosso convívio social, tudo isso está aderido a nós, como a pele. So we are deceived by our culture, our worldly influence, but we don't notice that. Because like just skin, yeah, it's me. E nós temos muita dificuldade de perceber essas influências, porque é como a pele, está ali, grudadinho. But the suffering comes to us. E aí ocorre o sofrimento. It's like make a room. É como abrir espaço. So we think, E aí a gente precisa pensar. why this kind of thing happened to me? Por que isso está acontecendo comigo? Why this kind of difficulty we have? Por que essa dificuldade que eu estou vivendo? So our suffering make us to think about the will of God. E aí o sofrimento nos leva a pensar, qual é a vontade de Deus? And our suffering make us to think about how we understand the will of God. E o sofrimento nos leva a pensar sobre a nossa compreensão da vontade divina. That is the way changing of our thinking and our thought. E é assim que Deus transforma, muda o nosso pensamento. Another thing in discipleship in 21st century, we think about the unity with Jesus Christ. Outra coisa importante para o discipulado no século XXI é essa unidade ou união com Jesus Cristo. You know why it is difficult to experience the power of the gospel?
Você sabe por que é difícil experimentar o poder do evangelho? Because we don't know about this aspect of the gospel. Unite with Jesus Christ. Porque às vezes a gente não está ciente desses aspectos do evangelho. So 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Por exemplo, 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e o novo chegou. Tudo se So fez what novo, does né? it mean being new creation? O que significa ser nova criatura ou nova criação, né? So I have a quiz, a short quiz here. Então eu vou fazer um breve questionário. If you are a zucchini, if you are a pumpkin, Se você é uma abobrinha ou se você é uma abóbora, uma moranga, you are a old and ugly zucchini. você é aquela abobrinha bem velha, já toda enrugada, And now you believe in Jesus Christ. You experience the power of God. e aí você acredita em Jesus, você experimenta o poder de Deus, So now you are pretty handsome zucchini. e aí você vira aquela abobrinha linda de pele lustrosa. It is biblical. It is right. Isso é bíblico? É correto isso? What do you think? E aí, vocês concordam? After you believe in Jesus Christ, you were ugly zucchini, but now you became pretty zucchini. Aí você era aquela abobrinha, mas aí você conhece Jesus Pitangui e ele te transforma naquela That is belíssima number abobrinha. one. That is number one. Bom, essa é a primeira pergunta. You were ugly zucchini, Aí você é aquela abobrinha bem zoadinha. but now you believe in Jesus Christ, Mas aí você passa a crer em Jesus. and now you became tomato. E agora você vira o Senhor Tomate. Totally different one. Virou outra coisa. That is number two. Bom, essa é a pergunta 2. So who is the thinking the new creation number one? Quem pensa que a nova criação, a nova criatura, é esse número 1, a abobrinha velha que passa pelo pitangui? Quem acha? Quem acha que isso é verdade? Quando Number você one. acredita em Jesus, será que estava enrugadinho, velhinho, e aí Jesus dá uma plástica geral? Okay. So who is with number two? Quem concorda com o número 2? Zucchini and tomato. A abóbora vira tomate. And okay, the rest of you who do not raise your hands, so you are zucchini or tomato? Who are you? Mas aí vocês que não levantaram a mão aí, o que é? Você é uma abobrinha, você é um tomate? O que você é? Anyway, you should raise up your hands. I will ask again. Eu vou perguntar de novo, levanta a mão aí, gente. Choose. Tomato. Escolham. I'm not asking you a personal taste of vegetable, Veja, isso não é a sua preferência de salada, tá? but you are understanding about the Bible. Mas é a verse. compreensão bíblica, tá? Que Okay, você tem. who is number one? Quem acha que o mais correto é o número 1? You should raise up your hand. Levanta a Number mão one. aí. Number one. You were ugly, now you became pretty or handsome, okay? Você era feioso, mas ficou bonitão. Who is number two? Zucchini and tomato. Quem concorda com o número 2? Eu era abobrinha, virei tomate. You know, number two is the right answer. A resposta correta é o 2. When we believed in Jesus Christ, we often think we became better person. Às vezes a gente pensa assim, não, quando eu me creio em Jesus, eu me torno uma pessoa melhor. So we try to do something because we believe in Jesus Christ. So we have to be better person. We have to be successful because I believe in Jesus Christ. E aí- This is the kind of prosperity idea. Isso não é muito diferente da ideia do Evangelho da Prosperidade. Já que eu sou crente em Jesus, eu me esforço pra caramba, vou prosperar, vou me tornar uma pessoa melhor. Esse é o tipo de raciocínio. But what we find, Mas, na verdade, we've not changed it. nós percebemos que nós não I'm mudamos. still angry, I'm still sad, my ability is not enough to do something, so we are desperate, we are discouraged. E aí eu percebo, não, eu continuo me irritando, eu continuo triste, eu continuo enfrentando os meus limites, e isso gera aí desencoraje, isso gera até desespero. You are not becoming a pretty or handsome zucchini. A ideia não é você ser aquela abobrinha de exposição. Now you are a tomato.
A ideia é você virar um tomate. New creation. Nova criatura, nova criação. Totally new creation. Nova criação. Totalmente, por What does completo. it mean, new creation? In the past, you are not controlled by Jesus Christ. Ou seja, no passado, Jesus não era o seu Senhor, But now you are controlled by Jesus Christ. mas agora ele é o seu Senhor. In the past, Jesus was not working inside of you. Antes, Jesus não operava o seu interior, But now Jesus Christ is working inside of you. mas agora ele opera no seu interior. In the past, you didn't know. You were the children of Satan, Anteriormente, você era filho do cão, but now you are children of God. mas agora você é filho do Pai. So you are a new creation. Você é uma nova criatura, uma nova criação. So now you don't live anymore. Agora, você não vive mais. So that means Galatians chapter 2:12. I have been crucified with Christ Jesus, and I no longer live. Essa é a expressão de Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Christ lives in you, Cristo vive em você. and Christ live his life. E Jesus vive a vida dele em você. Christ lives his life in your life. Jesus vive a vida dele na sua vida. That is a disciple. E esse é um discípulo, essa é uma discípula. If you are a disciple of Jesus Christ, Se você é discípulo, discípula de Jesus, not you, não é você, but Jesus Christ lives in your life. mas é Jesus quem vive na sua vida. Why you love this brother? Por que você ama essa irmã? Because Jesus wants to love him. Porque Jesus deseja amá-la. Why you have to sacrifice your life for the church? Por que você sacrifica a sua vida em prol da igreja? Because Jesus wants to do. Porque é isso que Jesus deseja que você faça. Why you want to forgive your enemy? Por que você perdoa a sua inimiga? Because Jesus wants to forgive him. Porque Jesus deseja perdoá-la. That is the first beginning of 21st century of disciple. Então, é assim que começamos, né, a falar sobre discipulado no século 21. Just then, let me say my final word. Então, minha última palavra. Don't try to be tomato. Não tente ser tomate. You are already tomato. Você já é um tomate. Jesus, if your spirit is with Jesus Christ, Se o seu espírito está com Jesus, you are already tomato. você já é um tomate. So from now on, you have to think about that. Então, a partir de agora, pense assim. Why you cannot ask yourself, why I cannot do that? How do I do? Então, a pergunta não é assim, por que eu não consigo fazer isso ou aquilo? Ou como eu posso fazer isso ou aquilo? That is a wrong question. Pergunta errada. You already have power. Você já tem o poder. You already have possibility, ability. Você já tem a habilidade, a possibilidade. Because of not you, but because of Jesus Christ living inside of you. Não por causa sua, não, mas porque Jesus vive em você. Now you have to ask yourself, E aí você se pergunta, why Jesus Christ doesn't show himself in this area? como Jesus vai se mostrar nessa área? What kind of barrier I put, and which Jesus do not show himself? Ou, ao contrário, qual é o obstáculo que eu estou colocando para que Jesus se mostre nessa área? Okay, my final question. Última pergunta. Are you zucchini or are you tomato? Você ainda é zucchini, né, uma abobrinha, ou você já é tomate? Tomato. three of them. One is tomato. Tem uns 3 tomates aqui. Say it again. Are you tomato or zucchini? Você é abobrinha ou tomate? Still you are not sure about that. My Você tem- final. Are you zucchini or tomato? Pela última vez, você é abobrinha ou você é tomate? Okay. You are new creation with Jesus Christ. Vocês são nova criação com Okay, Jesus. bless you. Deus abençoe. Obrigado.